Projeto de instalações elétricas, aula 25. Vamos falar um pouquinho sobre eletrodutos. Então, os eletrodutos são tubos de metal, magnético ou não, ou de PVC, que podem ser rígidos ou flexíveis e têm como funções principais a proteção dos condutores contra corrosão e ações mecânicas. Também protege contra perigo de incêndio resultante do superaquecimento dos condutores ou de arcos voltaicos, em caso de curto-circuito, por exemplo. Eletrodutos metálicos rígidos. Então, são tubos de aço galvanizados ou pintados interna e externamente para proteção contra oxidação. Não devem ser utilizados em ambientes com umidade excessiva ou materiais corrosivos. Eletrodutos PVC rígidos são construídos com derivados de petróleo, são isolantes elétricos, não sofrem oxidação e não são atacados por ácidos. Devem ser marcados com o diâmetro nominal, o nome do fabricante e a classe de pressão mínima de ruptura. Eletrodutos metálicos flexíveis, eles são formados por uma cinta de aço galvanizado, enrolado em espiras sobrepostas, encaixadas de forma que proporcione resistência mecânica e flexibilidade. Eletrodutos de PVC flexíveis, então são eletrodutos flexíveis corrugados, são fabricados em PVC autoextinguível e são resistentes ao amassamento, razão pela qual podem ser instaladas em lajes de concreto. O que a NBR 5410 fala sobre os eletrodutos? Então, admite-se que os condutos fechados contenham condutores de mais de um circuito nos seguintes casos. A. Quando as quatro condições seguintes foram simultaneamente atendidas. Os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, se originarem do mesmo dispositivo geral de manobras e proteção. As seções mínimas nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos, então tem lá de 6 mm², 10 mm², enfim, 3 valores sucessivos. Todos os condutores tiverem a mesma temperatura máxima de serviço e todos os condutores forem isolados para a mais alta tensão nominal presente, ou, no caso do circuito de força, de comando e ou sinalização, de um mesmo equipamento. Área útil de um eletroduto. Então, a taxa de ocupação de um eletroduto não deve ser superior aos seguintes critérios, a fim de possibilitar a instalação e retirada com facilidade dos condutores e deixar área livre para a dissipação do calor. Então aqui é um corte transversal de um eletroduto. A área útil é aquela área interior do eletroduto. Então essas aqui são as regrinhas básicas. Então, se houver um condutor no interior do eletroduto, eu posso ocupar até 53%. Se houverem 2 condutores, 31%. E no mais de 3 condutores, no caso de 3 ou mais, 40% do eletroduto. Para que eu preciso essa taxa? Justamente para ter facilidade na instalação da fiação também e ter espaço para dissipar o calor. Então, como é que a gente calcula? Basicamente é matemática simples aqui, A gente vai calcular a área de um círculo, a área do interior aqui do eletroduto. Como é que a gente calcula? Então, basicamente, a gente pega o diâmetro externo do eletroduto, certo? Divide por 2 para encontrar o raio, e a área de um círculo é πr², Só que a área do nosso círculo é o círculo interior, então tem que pegar o raio, que é metade do diâmetro externo, e ainda subtrair uma espessura, o valor da espessura do nosso eletroduto. Então a gente consegue encontrar a área útil do eletroduto. Esses valores são tabelados, Algumas tabelas já dão basicamente um resultado pronto para a gente. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui uma referência aqui de PVC rígido roscável, de 1 polegada. Então, em milímetros, o diâmetro nominal é 32, Se a gente for medir o diâmetro externo, vai dar 33,2, mas a gente chama ele de 32. Diâmetro interno, então, 26,8, a espessura é a sua subtração, 3,2, E aqui a área já calculada, aqui aproximada em milímetros quadrados. Por exemplo, para um eletroduto aí de 32, então a área aí é de 564,1 mm². E aí, dependendo de quantos cabos estão passando, a gente tem a regrinha, vamos lá supor que seja
maior ou igual a 3 cabos, então pegaria aqui esse carinha aqui. Então a área útil que eu posso utilizar desse eletroduto é de 225,6 mm². Tá? Então a tabela ela só está feita aquela conta anterior. Então da mesma forma que para aço carbono rígido, né? Alguns acessórios de eletrodutos, obviamente cada tipo de instalação aí vai precisar de acessórios, enfim, né, fazer curvas, conexões, luvas, etc, né? Mas então existe uma infinidade aí de acessórios para eletrodutos. Isso aí, se a gente fosse passar um por um, a gente ia ficar, né, várias aulas aí só vendo acessórios para eletrodutos. Toda vez que precisa fazer uma derivação, né, a gente também precisa utilizar as caixas de passagem, as caixas de derivação, justamente para pontos de emenda, para facilitar a instalação, enfim. As caixas aí de derivação, né, como que a gente faz uma previsão delas? Pontos da tubulação onde houver entrada e saída de condutores, em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores. Trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixas ou equipamentos não devem exceder 15 metros para linhas internas e 30 metros para linhas externas, se retilíneos. Se existirem curvas, os valores são reduzidos para 3 metros para cada curva de 90 graus. Então imagine essa instalação aqui no topo de um prédio, uma casa. Então tem um eletroduto passando. Se eu não tivesse essas caixas aqui de passagem, né, ficaria difícil passar a própria fiação por toda essa tubulação aqui. Então a gente tem que levar em consideração essas distâncias, né? Então ali naquele caso é uma linha externa, então poderia ir até 30 metros, né, se fosse retilíneo, mas aqui a gente vê que tem várias curvas, né? Então a cada curva desse feito por aqui tem que reduzir aí 3 metros aí, para o intervalo que eu tenho que ter uma caixa de derivação. E aí como é que a gente faz, né? A gente tem uma taxa de ocupação do eletroduto, mas a gente também tem que saber a área ocupada por um condutor, né? Também é basicamente aí matemática simples, é só encontrar a área de uma circunferência, né? Então a gente pega a área total de um condutor aí, πr ao quadrado, né? O R é do diâmetro externo do isolante, do condutor, certo? E aí a gente consegue encontrar a área de um fio, né? Então a gente vai pegar o diâmetro externo aqui, né, que é o que ele vai ocupar no espaço, e calcular a área, tá? Então basicamente aqui, vamos pegar de um exemplo de um fabricante, por exemplo aqui um fio de 10 mm², tem o diâmetro nominal do condutor aí de 3,9, a espessura de 1 mm, e o diâmetro externo total aí 5,9. Então a gente vai pegar esse 5,9 aqui dividido por 2 para encontrar o raio, e fazer a continha. Mais alguns exemplos de cabo. Então, um exercício bem simples aí. Dimensione o eletroduto rígido de aço para um chuveiro com um condutor fase, um condutor neutro, um condutor de proteção. Os condutores são de PVC e tem bitola de 6 mm². Né? Então, a área do condutor, 3, né? Que são 3 fios, 3 condutores, πr ao quadrado. Tá? Esse 4,6 da onde que a gente tirou da tabelinha aqui, né? É um fio de 6 mm, né? Então aí o diâmetro externo 4,6. Dividido por 2 para encontrar o raio, eleva ao quadrado. Se fizer essa continha, vai achar uma área total aí, dos 3 fios aí de 49,85 mm². Então, como são 3 fios, né, a gente tem que utilizar aí no máximo aí uma ocupação de 40%. Então, fazendo uma regrinha de 3 aí simples, né? Então a gente acha aí que o eletroduto tem que ter uma área, né, maior aí do que 124,64 mm². Então a gente vai lá nos eletrodutos, aqui é de PVC rígido, né? Vamos lá na tabelinha. Vamos lá, PVC rígido. Então a gente precisa de uma área maior que 125, né? Esqueci aqui. Vamos lá, voltar no exercício. Maior que 124 mm², 125 mm², né? Vamos ver lá. (125). Então, o de 3/8 aqui... Opa, desculpa, né? Como é 40%, teríamos que pegar aqui o de 3/4 de polegada, já é maior que 125. Então, ele já era
suficiente aí para atender aqui o nosso problema, né? Então tem que ter uma taxa de ocupação aí, né, com pelo menos 40% aí, né, de ocupação, tá? Então é um exercício bem simples, tá? Então agradeço a atenção de vocês, e com essa forma de cálculo aí bem simples, né, de determinação, vocês já podem também ir adiantando aí o projeto de vocês para os eletrodutos que vocês determinarem na distribuição elétrica aí da residência que nós estamos projetando, e já verificar aí a quantidade de circuitos que vão passar num eletroduto e fazer aí, descobrir qual que é o eletroduto que você precisa, dependendo da taxa de ocupação, dependendo da área aí dos condutores que estiverem passando. Tá certo? Obrigado, até mais.